Aí o interessante que, né, ele quando voltou, fechou o portão, aí eu falei com os donos, ó, vocês têm que deixar o cachorro preso, né? Vai entrar com o carro, vai sair, os cachorros tá solto no quintal, prende o cachorro. Eles ficaram reclamando. Eles acharam ruim, né? De eu ter falado aquilo. E o dono da casa já começou a me destratar, né? Falei, não, sou diante de Deus somos todos iguais, né? Que ele ficou exaltado, né? E eu falei, vocês estão errados. Se fosse uma criança pequena ali, já pensou uma pessoa com um cachorrinho pequeno, uma senhora de idade, né? Atacando, e o estrago que poderia fazer. Imagina uma pessoa passando com seu filho, com sua filhinha ali, o cachorro olha, estranha e vai atacar e ataca. E eu falando, se fosse uma criança, depois a gente fica pensando que poderia ser outras situações, né? Uma pessoa com um cachorrinho, uma senhora, né? Passeando ali com seu cachorrinho, brincando. Tem gente que pega no colo, o cachorro ele pula no colo para atacar. Então, e quando eu falei assim para eles assim, vocês têm que deixar o cachorro preso, né? Quando vai entrar, segurar o cachorro. Eu pensei que eles falassem, não, desculpa. Aí eu ia falar assim, não, beleza, tranquilo, beleza. Desse não, aí a senhora, não, o seu que tem que ficar preso. Ela falou, não, você prende o seu. Eu falei, senhora, o meu tá aqui preso, o meu tá na coleira, ele é adestrado ainda. Mas o cachorro de vocês tá solto, foi pra rua, foi atacar outro cachorro. E Deus ainda foi bom, porque como eu estava do outro lado da rua, eu ia passar do lado da casa deles, mas algo me falou, vai pro outro lado. Eles ainda teve sorte de não ser atropelados, porque do jeito que os cachorros veio, os cachorros não olhou para lado nenhum. Se tivesse um carro ali, tinha atropelado os cachorros dele. Então Deus deu livramento para os cachorros dele, né? Então, graças a Deus, Deus deu livramento, porque o senhor daquela casa estava mais animal do que os animais. Então, Deus deu um rei para eles conforme o coração deles. Às vezes a pessoa escolhe um cônjuge não pelo desejo do coração de Deus, mas pelo seu próprio desejo, não guiado pelo Espírito Santo, não guiado pela palavra de Deus, não guiado pelos mandamentos de Deus, e vem as consequências. Então, às vezes a pessoa escolhe uma congregação, uma denominação, pelo seu próprio desejo, achando que aquilo ali é o melhor, mas não é do desejo do coração de Deus. E mesmo sendo dentro do desejo do coração de Deus, há lutas. Por quê? Porque o ser humano é pecador. Todos pecaram, todos falharam. O único que não pecou como homem aqui na terra foi o Senhor Jesus Cristo. É por isso que através dele nós temos a salvação dos nossos pecados. Então eu estava dentro da sala de aula e falando isso ali, né? E mostrei o texto pro professor, ou pro presbítero. Também era um dos professores, acho que ele também dava aula. Aí ele zombou de mim e escarneceu, né? Aí ele escarneceu de mim, jogou uma piada, aí eu desci, depois eu fiquei meditando naquilo. Aí eu falei, poxa senhor, ele estava zombando de mim, né? E ele zombando, eu não entendo. Zombando porque eu estava... Mostrei na Bíblia lá que o que eu estava falando era da Bíblia, contexto bíblico. Mesmo se não fosse algo bíblico, se eu tivesse errado, ele não deveria rir. Por exemplo, se você é um professor e você está dando aula e um aluno fala alguma coisa que está errada, você vai ficar zombando dele? Você vai ficar escarnecendo dele? Aquilo ali vai impedir ele de participar da aula. Ele vai impedir outros alunos de participar da aula. Você está entendendo? Então isso é para mostrar grandeza. E muito mais falando algo dentro da doutrina, que ainda é pior. Levar as pessoas a zombar de uma pessoa que está pregando dentro da doutrina. Pregando o que é certo, o que é correto pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus. Aí... tinha um culto de quarta-feira, um culto de libertação. Aí, nesse culto foi pregar o pastor Mazinho. Lá no pastor César, ele foi pregar. Quando ele foi pregar, aí Deus usa ele em profecia, em revelação, né? Aí ele me chamou. Você vem cá. Eu até falei isso com ele depois, que ele congrega onde eu congrego hoje, né? Aí ele falou assim... Deus está te dando o dom da ciência, do discernimento espiritual, da inteligência espiritual, né? Mas quando você recebe um dom, não é que você vai ser o tal, não. Você vai buscar a Deus, você vai santificar, você vai ler a Bíblia, entendeu? Às vezes você vai errar, você vai falhar para poder entender melhor o dom, porque o dom é perfeito, mas a gente não é, né? Não é porque você recebe um dom que você vai logo assim, não é assim não, as coisas não é assim não.
É tipo uma semente que você vai regando, vai cuidando e vai crescendo. Entendendo? O dom dentro da gente é dessa maneira. Aí ele falou assim, coube a palavra, lê a Bíblia, fica em oração, em consagração. E tudo aquilo que ele estava falando, eu já fazia já há alguns anos. Aí quando eu olhei para trás, assim, que eu fui sair, quem estava bem atrás de mim? Esse irmão que zombou de mim na escola bíblica. Ele não conseguiu nem olhar no meu olho. Aí eu olhei para ele assim, Pai do Senhor Jesus, ele nem olhou, passei por ele. Agora o que eu achei interessante, porque lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, fala que o Espírito do Senhor tem 7 aspectos, que está falando lá no livro de... São 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento ou inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Então são 7 aspectos, são 7 Espíritos. E dentro desses 7 Espíritos tem ramificações de entendimento, de compreensão espiritual, enfim. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus e batizei, eu ficava muito ali na casa da bênção orando. Eu chegava às 5 horas da manhã, aí ficava ali o dia todo, saía meia-noite. Eu ajudava em alguns trabalhos lá, o missionário Galdino, ele me chamava para orar, né, para dar uma palavra, né? Eu fiquei ali arrumando os bancos, arrumei muito banco ali na casa da bênção, mesmo não congregando lá, porque a igreja que eu congregava, que é onde eu fui batizado, ela só tinha 2 cultos na semana. Então, assim, para quem queria buscar Deus, estava muito pouco. Então, como eu morava ali vizinho ali, eu estava direto na casa da bênção, nos cultos, orando. Aí eu tô na torre, tem uma torre lá de oração que eles construíram. Eu vi aquela torre sendo construída. Aí eu tô na torre orando, aí uma irmã chega em mim e falou assim, irmão, Deus manda te dizer que ele está te dando o dom da sabedoria. Aí quando o pastor Mazinho, alguns anos depois, falou que Deus estava me dando o dom da ciência, bateu, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não está escrita de uma forma aleatória, ainda que pareça. Tem uma ordem e tem uma decência, até na letra das Escrituras. Porque primeiro você recebe o Espírito do Senhor. Primeiro, lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, está falando, primeiro o Espírito do Senhor, depois o Espírito de sabedoria, de discernimento, depois de conselho, depois de fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Então, a primeira coisa, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você se arrepende dos seus pecados, você recebe o Espírito do Senhor, que é o Espírito é o Espírito Santo. Primeiro, você recebe o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Depois que você recebe o Espírito Santo, você recebe o quê? Sabedoria. Depois que você recebe sabedoria, você recebe o quê? Discernimento, inteligência, o espírito de ciência. E depois o de conselho. Depois o de fortaleza. Depois o de conhecimento e temor espiritual. Então, uma coisa ali vai levando a outra. É um crescimento. Porque o que é o temor do Espírito Santo? É o desviar do mal, irmão. Porque uma pessoa pode ser sábia e ela pode não desviar do mal. A pessoa pode ter discernimento e não desviar do mal. Olha Salomão. Salomão recebeu sabedoria para julgar entre o certo e o errado. Mas mesmo assim ele caiu em pecado. Ele foi adorar ídolos. Ele sacrificou crianças aos demônios. Ele teve mulheres que ele não deveria ter. Não era para ele ter aquele tanto de mulher, entendendo? Que ele deveria ter. E tantas outras coisas mais.